cooperado, olá produtora, eu sou a Natália e estamos iniciando mais um episódio do Videocast Coplacana. Hoje vamos mergulhar em um tema que está no centro do nosso negócio, o sucesso do cooperado. E para reforçarmos isso ainda mais em 2025, no Ano Internacional das Cooperativas, convidamos Laura Deus, líder de estratégias de cooperativas para a Bayer Brasil. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada pela sua presença. Oi, Natália. Oi, cooperado. Bom, eu sou a Laura, tenho aí quase 15 anos de Bayer, sou engenheira agrônoma, formada na Universidade Federal de Goiás, e eu tenho o privilégio de fazer parte desse time aqui para o Brasil há pouco mais aí de 15 anos. Comecei na companhia como estagiária, passei pelas áreas comerciais, e tem mais ou menos 10 anos que eu faço parte do time de marketing em diferentes funções, em diferentes posições, mas mais especificamente nos últimos 4 anos eu tenho a honra e o privilégio de liderar a estratégia de cooperativas da Bayer para os negócios de defensivos agrícolas e para o negócio de semente de milho para toda a extensão geográfica nacional, né, para todo o Brasil. E eu falo isso, Natália, que é com um orgulho muito grande, porque eu sou neta de cooperado, eu vivi durante minha infância, minha época de faculdade, em contato com cooperativas. Depois, na minha experiência na área comercial com a Bayer, eu também tive contato com cooperativa, e é uma paixão. Assim, eu gosto genuinamente de trabalhar com isso, eu tenho um orgulho muito grande de poder representar a Bayer frente a essa força gigantesca que são as cooperativas, né? A gente até fala muito lá dentro da Bayer que cooperativas são a força que alimenta o mundo. Então eu tenho aí um privilégio muito grande de poder fazer parte desse time que leva, através da Bayer, as melhores soluções para o cooperado. Legal, obrigada pela sua apresentação. Imagina. E eu tenho certeza que, assim, quem está nos assistindo com certeza conhece essa multinacional que é a Bayer, né, Laura? Fale um pouquinho especificamente sobre o segmento agro. Qual é a especialidade de vocês? Tá bom, Natália. Bom, assim, a Bayer, o ano de surgimento da Bayer, né, de fundação da Bayer no Brasil foi em 1896. Sim. Então a gente é bem centenária aqui no país. Mas a divisão agrícola da Bayer, ela tomou uma proporção muito grande a partir de 2019, principalmente quando houve a compra da Monsanto, né? A Bayer foi lá, comprou a Monsanto em 2019, e aí essa companhia, essa divisão, na verdade, agrícola ficou gigantesca dentro do resultado da Bayer global, né? E então, só vem crescendo. Só vem crescendo. Quando a gente olha hoje o tamanho da parte farmacêutica, a parte de bens de consumo, e quando a gente olha a divisão agrícola tem um peso hoje muito grande no resultado, maior inclusive do que a divisão farmacêutica, que talvez aí para nós consumidores CPF é a mais conhecida, né? É a divisão mais conhecida. Mas de 2019 para cá, a Bayer tomou uma proporção, a divisão agrícola tomou uma proporção muito grande dentro da companhia, e hoje a gente é responsável aí pela maior parte dos resultados que a Bayer tem, não só no Brasil, mas no território, no global como um todo. Mas a história da Bayer com cooperativas já vem de muito antes de 2019, né, Laura? Muito antes, Natália, assim, a gente até fala muito disso dentro da Bayer e muito nas nossas conversas com as cooperativas, né? A jornada da Bayer com a jornada das cooperativas, elas tiveram diversos pontos em comum ao longo dos últimos, e elas se entrelaçam 100 anos, 150 anos. Sim. E não era uma jornada paralela, era uma jornada que ia se entrelaçando. Caminhava junto. E caminhando junto, né? Assim como as cooperativas, né, que a primeira cooperativa, né, o nascimento da primeira cooperativa no mundo, que foi na Inglaterra, em Rochdale, em 1800 e bolinha, que eu nem vou lembrar quando foi, mas aquilo ali já foi um marco e teve uma influência muito grande na vinda do cooperativismo para o Brasil. Em 1902, se eu não me engano,
nasceu a primeira cooperativa no Brasil, em Ouro Preto, e de lá para cá, à medida em que a Bayer ia lançando suas inovações, as suas marcas, os seus serviços voltados para o sucesso do cooperado, as cooperativas tiveram um papel fundamental em serem difusoras de biotecnologia, em serem difusoras de conhecimento, em serem difusoras de capacitação, de levar o melhor para o agricultor. Sempre pensando no coletivo, afinal, uma cooperativa ela é criada por meio ali da junção, da união de pessoas. Né? Então, assim, essa jornada de Bayer e de cooperativa, ela vem de muitos anos e sempre com muita sinergia. E como a Bayer vem fortalecendo essa parceria com cooperativas como a Coplacana, por exemplo? Então, Nath, assim, nos últimos 5 anos, a Bayer, ela deu uma, vamos dizer assim, uma guinada considerável na participação e na parceria, de fato, que existe entre ela e as cooperativas. E isso vem acontecendo, assim, se a gente fosse falar tudo que a gente fortaleceu nesses últimos 5 anos, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Uma infinidade, Uma infinidade. De ações, projetos, exato, dia a dia. Mas para eu tentar te resumir, assim, eu acho que tudo que a gente fez foi baseado, primeiro, num forte relacionamento que a gente se preocupou muito em criar com a cooperativa e com o cooperado. Esse relacionamento, inevitavelmente, ele gerou confiança, porque sem confiança, credibilidade, você não consegue fazer nada. É. Gerou confiança, gerou credibilidade, e essa credibilidade, no final, gerou resultado. E se transmite em segurança. Exatamente. Para o produtor rural, cooperado. E o grande beneficiado dessa história toda foi o agricultor. Né? Então, eu falo que esses últimos 5 anos, a Bayer conseguiu crescer consideravelmente, tanto no negócio de defensivos, quanto no negócio de semente de milho, com as cooperativas e mais ainda com a Coplacana, porque houve muita confiança. Teve muita parceria, teve muita sinergia de ideia, teve essa jornada cada vez mais se entrelaçando e as duas caminhando juntas, para que a gente pudesse levar o melhor para o agricultor, porque é ele que importa no final, ele é o foco da cooperativa, ele é o foco da Bayer. Você falou também sobre valores, confiança, credibilidade, segurança que é passada e transmitida aí para esse cooperado. Então, quais valores, quais propósitos da Bayer se assemelham aos da Coplacana e de uma cooperativa, por exemplo? Então, Nath, eu acho que é muito simples falar disso, porque é o coração da Bayer, né? A Bayer, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, ela lançou um slogan para o mercado, só que o slogan da companhia como um todo a nível mundial, que se chama Saúde para Todos e Fome para Ninguém. Se você for levar, assim, decifrar o que esse slogan está querendo dizer, por trás disso existe um senso de colaboração, existe um senso de cooperação muito grande, né? Então, vamos trabalhar juntos para que o nosso agricultor tenha sucesso, para que ele consiga produzir muito bem, para que ele consiga ter rentabilidade, para que ele consiga levar alimentos, para que a gente consiga alimentar quem precisa ser alimentado. Então, eu acho que os valores da Bayer são muito semelhantes, aí de novo, eu friso isso que a gente fala muito lá dentro da Bayer, de que cooperativas e Bayer são muito parecidas. A gente tem um propósito muito parecido, de querer contribuir para o progresso do agricultor, de fato, e de uma forma muito genuína. Então, eu acho transformando vidas. Exato, transformando vidas. Que é uma palavra-chave aí do nosso propósito com a Coplacana. Exatamente. E de vocês também, com certeza. E que a gente, igual comentei no começo, assim, a Bayer tem uma clareza e prega muito isso de que cooperativas é a força que alimenta o mundo. Então, olha a representatividade que cooperativas têm. Vamos pegar, quando você olha hoje o mercado exportador de grãos, aí vamos focar principalmente nos grandes grãos, né? Soja, milho, trigo. Hoje, 50% de toda a exportação agrícola que a gente manda para fora do país sai de cooperativa. Olha só. Hoje, cerca de 50% de toda a produção de leite, da suinocultura e da avicultura brasileira sai de cooperativa. Quando a gente fala
quantos empregos hoje cooperativas não geram no Brasil como um todo. São mais de 250 mil empregos gerados por cooperativas. E existem cidades, inclusive, que a cooperativa ela é a base, né, daquele local. Todo mundo sonha em trabalhar em uma cooperativa. Tem até uma pesquisa recente que a OCB fez, que fala que cidades onde você tem uma cooperativa, o IDH é maior do que cidades onde você não tem uma cooperativa. Então, assim, a força que as cooperativas têm de responsabilidade econômica e social, do impacto que elas geram ao redor, do impacto direto na mesa do agricultor, na mesa do consumidor, é muito grande. Então, esses valores... Com base nos 7 princípios, do cooperativismo. Não só social, mas também educação, formação, informação. Informação. Então, assim, de novo, a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando, e eu sou apaixonada por esse tema, mas a sinergia de valores entre Bayer e entre cooperativas é muito grande. E sobre a estratégia de cooperativas, existe algum plano da Bayer para o Brasil, algum programa específico focado nisso? Hoje, Nath, assim, primeiro, como eu comentei no começo, né, o Brasil tem uma relevância muito grande para o resultado da Bayer, agro, que é a maior divisão hoje da companhia. Então, tudo que a gente faz no Brasil tem um impacto muito grande no resultado da Bayer como um todo. E nos últimos 5 anos, nessa guinada que eu comentei com você, a representatividade de cooperativas no resultado da Bayer, ele vem crescendo exponencialmente. Então, antes, o que a gente vendia através de outros acessos, a gente está tendo uma migração considerável para o negócio de cooperativas. Além disso, hoje a gente tem cerca de mais ou menos 1.500 pessoas exclusivas trabalhando com cooperativas na Bayer. Então, assim, de um time hoje do agro, que tem aí mais ou menos umas 3.000 e poucas pessoas, contando tudo que a gente tem de estrutura agro no Brasil, as fábricas, time comercial, time de back-office, quase metade de tudo isso trabalha com cooperativa na Bayer. Então, quando você vê números assim... Tem isso no sangue já. Exato. Quando você vê números assim que não é só lá no market share, né, no crescimento, que também aconteceu e aconteceu de forma considerável, mas é também o que está por trás disso. Está por trás uma empresa que está investindo no acesso cooperativa, uma empresa que está vendo o resultado acontecer, uma empresa que está vendo o agricultor satisfeito, mas tudo isso porque a gente acredita, Nath, assim, que a gente mereceu mais espaço na prateleira da cooperativa. A Bayer, ela tem a nossa estratégia, e até respondendo a segunda parte da sua pergunta, a estratégia da Bayer com cooperativas, ela é baseada numa palavrinha muito simples chamada reciprocidade. E reciprocidade, para nós, ela significa uma relação de interdependência, uma relação de ganha-ganha, onde a cooperativa ganha, a Bayer ganha, e que tem como elo, como ponto central, o cooperado. Então, tudo que a gente for fazer dentro dessa estratégia, ela vai ser para que o cooperado tenha sucesso. Pensada no sucesso dele. Pensada no sucesso dele. Porque se ele tem sucesso, a cooperativa tem sucesso e a Bayer tem sucesso. Todo mundo ganha. Então, é uma relação de reciprocidade, que é um ciclo, é um círculo ali, é uma cadeia. E essa cadeia, ela é alimentada à medida que os resultados vão vindo, à medida que a gente consegue perceber e entender que nós estamos atendendo o agricultor da melhor forma possível, né? E tudo isso é sustentado já há 5 anos por um programa de reciprocidade, um programa de relacionamento que a Bayer criou para cooperativas chamado Bayer Coopera Mais. Então, o Bayer Coopera Mais hoje, ele é o centro de toda a nossa estratégia e ele busca essa reciprocidade através, basicamente, de 3 grandes pilares. O primeiro é que a gente esteja no cooperado junto com a cooperativa. E a Bayer tem ferramentas para fazer isso, através dos nossos promotores, que são exclusivos, que são pessoas. Hoje a gente tem mais de 500 promotores exclusivos olhando 24 horas por dia para o agricultor, para o cooperado, para a cooperativa.
A gente preza muito por um relacionamento sustentável, que é o segundo pilar, entre a Bayer e entre a cooperativa. E esse relacionamento, nós temos diversas ferramentas para nos ajudar a fomentar ele, desde o presidente da cooperativa até o cooperado da cooperativa. E por último, como nós estamos falando de uma relação comercial também, precisa ter uma relação comercial que leve em consideração rentabilidade, que leve em consideração margens, benefícios, que seja recíproca, que seja sustentável, né? Afinal, todo mundo aqui vive de resultado, o cooperado cobra esse resultado da cooperativa, os acionistas cobram da Bayer, e a gente precisa gerar uma relação que traga bons resultados. Então, o que a gente chama hoje de pacote de remuneração, ele precisa ser muito atrativo para que a cooperativa saia ganhando e a Bayer também tenha os seus benefícios. Então, o programa de relacionamento, ele tem essa função, gerar essa reciprocidade através dessas 3 grandes frentes, e para isso ele tem uma série de ferramentas e de formas para a gente conseguir alcançar todo esse resultado que eu comentei com você. E quais são os indicadores medidos pela Bayer, principalmente por meio desse programa Bayer Coopera Mais? Então, Nath, acho que naturalmente, reciprocidade, o principal indicador é o nosso nível de fidelidade com a cooperativa, né? Sim. Então, quanto mais fiel e quanto mais próxima e mais recíproca é a relação entre a Bayer e a cooperativa, mais benefícios a cooperativa vai ter, mas principalmente mais benefícios o cooperado vai ter. Porque, de novo, né, todo esse ecossistema de rentabilidade, de ganha-ganha, ele precisa ser bom para os 3 elos da cadeia. E ele só existe porque o cooperado está no centro de tudo isso. Exatamente, né? Para a Bayer, para a cooperativa e para o cooperado. Exato. Então, fidelidade hoje é o nosso principal indicador, mas também associado a isso é o nível de satisfação que o cooperado está com a parceria Bayer e cooperativa, com o que ele recebe hoje de soluções da Bayer. São as principais formas que a gente adota hoje de poder tentar mensurar se a nossa estratégia está funcionando, e graças a Deus, nesses últimos 5 anos, a gente assim, ganhou 7 pontos de incremento de prateleira a nível Brasil. E a Coplacana também teve um excelente resultado em 2024, ganhando inclusive um prêmio, né? Inclusive, eu queria reforçar isso e reforçar para o amigo cooperado que está aí do outro lado nos assistindo, de que a Coplacana, como uma das maiores cooperativas do Brasil, ela está no top 10 das maiores cooperativas do Brasil, uma das principais fornecedoras no mercado de cana-de-açúcar. Ela ganhou um prêmio esse ano, tem um mês, menos de um mês, na verdade, tem 20 referente dias. Referente aos resultados de 2024. Referente aos resultados de 2024, né, do que a gente chama de safra 24-25. Ela ganhou um prêmio no último encontro de cooperativas da Bayer, acerca da performance que ela teve, né? Hoje a Coplacana é a cooperativa que tem o maior faturamento em defensivos agrícolas com a Bayer na safra 24-25. E isso, e aí eu queria aproveitar o canal aqui, Nath, para agradecer a todo o time da Coplacana, que confiou nessa parceria, que abraçou essa parceria nesse último ano, que trouxe um resultado, assim, espetacular, mas ao time da Bayer, obviamente, né, que está à frente de tudo isso, mas principalmente a você, cooperado, que deu mais espaço para a Bayer no seu negócio, que acreditou que a Bayer poderia ajudá-lo a trazer mais rentabilidade para o seu negócio, a trazer mais benefícios para a sua produção. Então, esse troféu não é da Bayer, não é da Coplacana, ele é seu, por ter confiado, né, nessa parceria e ter acreditado de que Bayer e Coplacana é o melhor para que ele possa ter sucesso. Perfeitas palavras, Laura. Obrigada. A gente que agradece pelo reconhecimento. E agora eu gostaria que você citasse, então, os próximos grandes passos, projetos em andamento dessa parceria tão boa aí que é a Coplacana e Bayer. Então, Nath, assim, 2025, por ser aí o Ano Internacional do Cooperativismo, a Bayer, desde o começo do ano, desde janeiro, lançou algumas novas iniciativas dentro do programa de relacionamento.
para a gente fortalecer ainda mais essa parceria e conseguir continuar aí junto com vocês, levando o melhor para o agricultor. Né? Então, a gente lançou novas capacitações voltadas para diversos dos públicos dentro da cooperativa. A gente trouxe mais benefícios para o nosso programa de pontos, voltado para você, cooperado, que é o Impulso Bayer, né? Que é o programa de pontos da Bayer hoje, o programa de benefícios da Bayer. E o Impulso, ele está diariamente sendo renovado com novos benefícios, voltados para o agricultor que tem essa fidelização junto à Bayer. E além disso, além desses novos projetos que a gente lançou, Nath, nós vamos continuar com projetos que a gente está com a Coplacana desde o último ano. Então eu destaco aqui um projeto super importante de carbono, né? Carbono hoje é um valor para a Bayer, né? Quando a gente pensa na agricultura regenerativa, quando a gente pensa em sustentabilidade, mas a sustentabilidade não só no termo bonito sustentabilidade, a sustentabilidade que gera resultado, a sustentabilidade, as ações sustentáveis tem um retorno, que tem um retorno de fato para o cooperado. Então a gente tem um projeto de carbono com vocês aqui dentro, que faz parte dessa estratégia de ESG da Bayer junto com a Coplacana. Nós vamos continuar com esse projeto e a ideia é que ele se intensifique ainda no ano de 2025, que o cooperado ele perceba ainda mais benefícios junto a esse projeto. Vamos dar continuidade aos projetos de capacitação, vamos continuar com os projetos de relacionamento e tudo que a gente puder fazer para intensificar essa parceria, para que a gente possa levar o melhor para o agricultor, seja através dos nossos lançamentos de produto. A Bayer até esse ano vem lançando uma série de novas moléculas no mercado de defensivos, assim como o pipeline, né, o desenho para os próximos 10 anos é de virem mais 16 novas moléculas. Então, o que o agricultor, o cooperado e a cooperativa pode esperar da Bayer é muita parceria, muita simplicidade nessa relação, porque a gente acredita que é isso que faz o negócio dar certo, e principalmente, Nath, muita consistência. A gente não quer inventar roda, a gente não quer dar pirueta, mudar, revolucionar de um ano para o outro, porque eu acho que a gente já teve essa fase há 5 anos atrás. A nossa intenção é dar continuidade no que a gente já vem fazendo. É a simplicidade no que realmente funciona, exatamente, né? no que funciona, sem inventar muita moda. Sim. Mas para que a gente consiga atender o que o agricultor espera e o que a cooperativa também espera da gente. Perfeito. E se você se interessou por algum desses projetos ou quer saber mais, entre em contato com a filial Coplacana mais próxima de você, que teremos o prazer em te explicar melhor. Vamos agora então para o nosso jogo rápido. Laura, eu encontrei uma foto sua aqui no nosso banco de imagens de um evento, uma convenção que você participou. E eu gostaria que você relembrasse um pouquinho sobre esse momento, por favor. Nath, essa foto, ela foi de 2023. Aconteceu um encontro, né, entre as lideranças da Bayer e as lideranças da Coplacana. E foi um momento em que, com muita confiança do Sr. Arnaldo, do Marcão, do Rossi e de todo o time aí de liderança, do João Paulo, a gente conseguiu parar a liderança comercial da Coplacana, parar a liderança comercial da Bayer, para que durante um dia inteiro a gente pudesse traçar o caminho aonde a gente queria chegar nos próximos 2 anos, que era o quê? A Bayer assumir como parceira preferencial da cooperativa e, obviamente, por consequência, do cooperado. Nesse momento, em 2023, a Bayer ainda não era líder dos negócios de defensivos dentro da Coplacana. A gente estava ali na 2ª ou 3ª posição, se eu não me engano. Mas eu falo que, assim, foi um momento chave, crucial. De conexão, né, Laura? Total, o próprio nome já diz, né? Conexão Coopera Mais. Porque foi um momento de virada de chave. E aí, logo ao final da safra 23-24, a gente assumiu essa liderança e mantivemos ela na última safra, agora 24-25, e é como a gente quer caminhar daqui para frente. Se depender da Bayer, nós vamos continuar batalhando para merecer esse primeiro lugar na preferência do cooperado, consequentemente na preferência da Coplacana.
Legal, Laura. Então, em uma palavra ou em uma frase, por favor, defina o que é o cooperativismo para a Bayer. O cooperativismo para a Bayer significa transformação. Nossa, perfeita definição, é isso. E para finalizarmos então, por favor, deixe um recado para o produtor rural que está nos assistindo a respeito então do Ano Internacional da Cooperativa e da importância disso para vocês. Nath, eu acho que para ser muito simples e muito breve, a mensagem que a Bayer sempre vai deixar para o cooperado é muito obrigada. Obrigada por confiar, né? E continuem contando com a Bayer, continuem contando com as pessoas que representam a Bayer, porque no final são elas que fazem a grande diferença. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada a você. Laura. Espero que volte mais vezes. Claro, sempre que me convidarem estarei aqui. Combinado. Se você tem interesse em saber mais sobre o Ano Internacional das Cooperativas, temos um episódio na nossa playlist do Videocast com a OCESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Vale a pena assistir. Muito obrigada pela sua participação e eu te vejo no próximo episódio. Até mais!